Olá pessoal, meu nome é Antônio Carlos Soares, eu sou CEO e cofundador do Hanhanity e hoje nós vamos falar sobre feedback construtivo. Esse tema é super importante, a gente está agora no final do ano, um ano que não dava para ser mais difícil, as pessoas estão com os nervos à flor da pele. E eu acho um momento que pode ser utilizado de uma maneira extremamente produtiva para todos os envolvidos e para a própria empresa. Em uma pesquisa que nós realizamos recentemente, um dos principais pontos que as pessoas estavam, e principalmente aí falando de colaboradores, né, que eles estavam sentindo falta era de mais feedback. Então 54% das pessoas explicitaram que queriam mais feedback dos seus líderes. Tá? E isso é normal, porque as emoções que estão envolvidas no processo de feedback, elas são muito intensas. Né? A gente está falando sobre insegurança, sobre progressão, né, sobre o instinto básico que as pessoas têm, uma expectativa básica que elas têm em relação ao trabalho delas, que é progressão. Então, como é que eu estou indo em relação às expectativas para que eu progrida dentro da empresa? Um outro ponto super importante que é o alinhamento, né? Alinhamento de expectativas, alinhamento em relação aos objetivos macro da empresa, e é também um momento onde é possível estabelecer uma conexão muito boa entre as pessoas, principalmente nesse momento em que a gente está trabalhando em grande parte de forma remota e com essa menor proximidade, talvez até de uma forma mais objetiva, né? Esse é o momento de você ter uma conversa mais franca, uma conversa honesta, uma que deve ser extremamente construtiva para os dois. Então, primeira coisa, falando sobre o antes. Putz, é fundamental que você se prepare. Né? Você, como líder, talvez esteja dando feedback para 15 pessoas, 20 pessoas, 30 pessoas, mas cada uma daquelas pessoas está recebendo feedback somente de você. E esse feedback é sobre um tema que elas são especialistas, que é o comportamento delas, né? Delas mesmas, né? Então, se você não vier muito bem preparado, isso pode dar bastante errado. E como é que você se prepara? Primeiro, você marca um horário com um tempo adequado, não pode ser muito apertado. Algumas dessas conversas podem se estender. E eu acho que é importante que essas conversas que se estendam não sejam abruptamente interrompidas. Né? Claro que se o tema se está lidando com temas complexos e esse negócio precise evoluir, ser desdobrado, é uma outra coisa. Mas você ter que fazer um corte seco é ruim. Você pode ter que cortar em um momento em que a conversa está num ponto que vai gerar um dano, vai gerar um suspense, vai gerar uma ansiedade que é desnecessária. Então, marca um tempo adequado e a gente vai falar um pouco sobre o durante dessa história. Então, em geral, quando você está avaliando, você está avaliando frente a uma expectativa. E essa expectativa acho que pode vir fundamentalmente de 3 lugares. Primeiro, em relação ao comportamento, à adequação do comportamento da pessoa aos valores da empresa. Então é legal que esses valores estejam ali, não necessariamente escritos, mas que estejam na ponta da língua e que você possa relacionar os comportamentos ao exercício desses valores ou ao conflito com esses valores. Um segundo ponto importante, não necessariamente de novo para estar escrito, mas para estar em mente, é o job description daquela pessoa, né? Quer dizer, a descrição de cargo. Você vai estar falando sobre coisas que foram feitas e coisas que não foram feitas, mas qual é o combinado? Né? Quais eram as expectativas? Aquela pessoa foi contratada para fazer o quê? O que deveria estar dentro do escopo, o que não está, etc. Você provavelmente vai resvalar nesses pontos. Então esse é um segundo ponto que é importante você ter em mente.
estar claro, né? Ter os instrumentos para garantir que você tem os instrumentos para ter essa conversa. E o terceiro ponto são combinados anteriores. Né? Se já houve um feedback dado por você ou por outras pessoas, isso está formalizado e já existia ali de alguma maneira um pacto sobre o que seria feito para frente, é importante que isso seja resgatado e que essa conversa seja uma continuidade de um processo de amadurecimento dessa pessoa dentro da empresa. Então essa foi a preparação. Agora vamos falar sobre o momento da avaliação. Então, em geral, você começa falando sobre os pontos fortes daquela pessoa. Isso para baixar um pouco a guarda, para criar uma empatia, quebrar qualquer clima e reduzir um pouco a ansiedade. Então você começa reconhecendo os pontos positivos da pessoa, valorizando as coisas que foram feitas e que deveriam ser perpetuadas dentro da empresa como comportamento, etc. E é importante que o tipo de linguagem, é importante que você seja honesto, mas tem uma frase que eu repito muito aqui que a verdade é imprescindível, mas sem amor ela é intolerável. Né? Então, por mais que a hora que você for começar a entrar dentro dos pontos onde existe uma necessidade de melhoria, é importante que você faça isso com a maior empatia possível, principalmente porque nós estamos em um momento em que é final de ano, então se fosse uma avaliação de primeiro trimestre, ela tem uma carga menor. No final do ano está todo mundo exausto. E no final deste ano, de pandemia, de reestruturação, de pegar o boi pelo chifre, de, enfim, fazer as coisas acontecerem de uma forma, com uma intensidade que provavelmente nunca aconteceu antes, é mais do que natural que as pessoas tenham passado por dificuldades em todos os campos, estejam com um nível de ansiedade extremamente alto e estejam, portanto, à flor da pele. Então, acho que é muito importante ter empatia e, se possível, usar um pouco ali dos princípios da comunicação não violenta, que eu acho que são sempre úteis. Tem bons artigos sobre isso no blog do Han Hunt, eu acho que vale a pena resgatar um pouco isso, mas de modo geral, eu diria assim, uma coisa muito importante para se fazer é evitar o julgamento da pessoa. Eu sempre falo que você precisa separar o que é a pessoa do que é o comportamento que aquela pessoa apresentou em um momento específico. Tá? Isso ajuda muito a materializar, porque uma outra coisa que a gente vai falar aqui o ideal é que para tudo que você for falar, principalmente do lado negativo, você tenha exemplos concretos de situações. Então você não vai falar, por exemplo, que a pessoa é passiva, que a pessoa não é proativa, que ela, etc. A pessoa ser daquela maneira, você dizer que a pessoa é daquela maneira é um julgamento muito grande, né? Quando na verdade o que provavelmente você está querendo dizer é que em uma situação ou em mais de uma situação a pessoa teve um comportamento diferente do que você esperava ou do que se julgava adequado frente aos valores da empresa e ao job description, né, ao que era esperado de desempenho dela naquele cargo, etc. e tal. E você precisa entender, é interessante discutir, é interessante e produtivo discutir a situação específica. Se você entrar numa conversa de você não é proativo, eu acho que eu sou proativo, essa é uma conversa de bar. Não funciona. Com compensação, se você tiver um exemplo específico e você falar, olha, nessa situação eu esperava que você agiu dessa maneira e eu esperava que você tivesse agido de outra maneira, você passa a ter a oportunidade de discutir comportamentos, expectativas, adequação, intenção, né? Você fez aquilo, não fez aquilo, mas que intenção você tinha? O que você estava imaginando que ia acontecer você agindo dessa maneira e não daquela maneira?
Por que você estava fazendo isso? Que história prévia existia? O que desdobramento existia? O que aconteceu depois? Quais foram as consequências de ter agido dessa maneira ou daquela maneira, etc. A conversa ganha todo um colorido e uma objetividade, e você pode trazer vários desses pontos. E quando a gente vai falando de feedback contínuo, que é uma das últimas coisas que a gente vai falar, o exercício de colecionar esses pontos à medida que eles vão acontecendo, e não vou me adiantar, mas usando eles no momento apropriado, é uma coisa muito boa. Então, se você não tem esse hábito, tenta resgatar pelo menos dos últimos meses o que aconteceu, mas se for uma avaliação de um período maior, tenta resgatar coisas de um período um pouco maior, tanto positivas quanto negativas, mas em especial para as negativas é extremamente importante que você tenha exemplos concretos para pontuar aquela situação. É importante que que fique claro para a pessoa, e eventualmente até que você divida isso, se você quiser, nessas sessões, que o que devia continuar fazendo e precisa fazer mais, e o que precisa parar de fazer. Tá? Então, se a pessoa sair dessa sessão de feedback sabendo o que é esperado dela, com exemplos de momentos em que ela poderia ter agido de uma outra maneira que seria mais adequada aos valores da empresa e ao o que é esperado dela dentro do cargo que ela ocupa, e souber o que ela tem que fazer mais e o que ela tem que fazer menos, eu acho que você conseguiu tornar o momento construtivo. E a chave de ouro dessa história é se você conseguir chegar, e eu acho que esse é o objetivo do feedback, você conseguir chegar em um pacto sobre o que vai ser feito dali em diante. Então a pessoa está falando, está dando um feedback visando uma progressão de carreira ou visando uma adequação ao que é esperado dentro como desempenho e comportamento dentro de um determinado cargo, etc. Então, se você conseguir sair identificado quais são as áreas de desenvolvimento, que passos essa pessoa precisa dar para que ela consiga progredir dentro da carreira dela, eu acho que você fez o gol. Você sair de uma sessão de feedback com um pacto renovado com essa pessoa, com pontos por escrito que vão ficar ali para os dois, depois tira uma cópia desse feedback ou tira uma foto das suas anotações, manda para a pessoa e tem um ok dela. É muito importante que se crie esse pacto, que se construa um consenso sobre a legitimidade do que está sendo dito ali, tanto positivo quanto negativo, quanto curso de ação, e como mudanças de comportamento que precisam ser realizadas. Se você consegue fazer isso, você sai com a pessoa em um nível de motivação, alinhamento e senso de pertencimento ao grupo completamente diferente do que você poderia ter se você não tivesse feito o feedback. E eu acho que essa que é a mágica. Conseguir chegar nisso que é o grande objetivo. Aí falando agora um pouco sobre modalidades de feedback. O mais comum é você ter o feedback top-down periódico, né? Então você tem uma avaliação de desempenho que acontece periodicamente. O chefe avalia o subordinado a cada 3 meses, 6 meses ou uma vez por ano. Então, enquanto mais distante for uma avaliação da outra, menor é a sua oportunidade de fazer correções de rumo, né? Se você está conversando a cada 6 meses sobre o que precisa ser modificado e você só volta nesse ponto 6 meses depois para bater o cartão de que a avaliação foi feita, eu acho que não é muito produtivo. Se a avaliação é feita a cada 3 meses e você compõe isso com a segunda modalidade de feedback,
que é o feedback contínuo, você tem uma dinâmica que eu acho que é muito mais produtiva e é o que a gente usa dentro do Hunt e o que eu recomendo. O que acontece com o feedback contínuo? O feedback contínuo, você não tem, você marca essas conversas a um, conversas mais curtas, em que, em geral, você está desenvolvendo o tema ou explorando o tema central do feedback anterior. Ou você está preparando o terreno para a formalização ou para a estruturação de um pensamento que vai ser formalizado dentro do seu próximo feedback. Então, imaginando que aquela pessoa começou a trabalhar com você agora e você vai dar o primeiro feedback formal para ela dali a 3 meses, é legal que ao longo do tempo você vá pontuando. Então, aconteceu uma coisa, você chama a pessoa e fala, olha, eu percebi na reunião que aconteceu tal coisa, ou nessa entrega teve tal coisa, etc. E eu acho que esse é um ponto para ficar esperto, é um ponto que a gente precisa observar. Isso daí vai para o seu caderninho, né? Seja positivo ou negativo, né? Faz parte daqueles exemplos que você vai trazer na avaliação, que eu falei que você vai utilizar como preparação, você vai revisitar esses pontos que você vai marcando para você ter os exemplos concretos de situações positivas e negativas que ilustram os pontos que você está querendo tratar ou que tornam os pontos que você está querendo tratar objetivos. Tá? Então, se a pessoa começou a trabalhar com você agora, você vai construindo isso. Quando você vai dar o feedback é só uma amarração de todas as conversas que vocês estão tendo, pequenas conversas, pequenos toques que vocês estão tendo. Então não é uma surpresa para a pessoa, não tem ansiedade nesse feedback. Tá? E da forma contrária, né, imaginando que é uma pessoa que já teve uma sessão de feedback com você e já existe um pacto, aí é mais fácil ainda, que essas pequenas conversas um a um, elas são pontos de controle baseado em situações reais. Então aconteceu uma coisa, você vai lá e fala assim, olha, lembra que a gente conversou no feedback sobre tal coisa? Eu acho que aconteceu de novo. Aqui eu senti isso, você falou tal coisa, eu estava esperando não sei o quê, e você volta aquele tema, aí a pessoa fala assim, puxa, realmente. Ou também positivo, né? Você lembra que eu te falei que essa é uma das suas melhores coisas? Parabéns, mandou muito bem de novo. Precisa continuar fazendo, precisa inspirar as outras pessoas a fazer isso. Vou falar publicamente em tal momento. Enfim, você vai promover ou tentar eliminar esse comportamento dentro da sua equipe. E por último, eu não poderia deixar de falar do feedback 360, que é a modalidade de feedback que a gente utiliza hoje em dia dentro do Hunt. Nessa modalidade, como o próprio nome sugere, todas as pessoas avaliam todas as pessoas com as quais elas têm contato no dia de trabalho. Então, o gestor da área vai receber feedback de todos os colaboradores sobre a sua gestão. O colaborador vai receber o feedback do gestor e também dos pares, de todos os pares. Tá? Isso é extremamente rico. Você elimina potenciais distorções de percepção que você tenha. Você tende a ter um nível de valorização e de legitimidade daquela avaliação que é muito maior. Isso, todo mundo percebe uma determinada coisa e você vai lá e, como gestor, fala que você percebe aquilo, não tem muito como a pessoa achar que você está sendo perseguida ou que você não está próximo o suficiente, não está próximo ou próxima o suficiente, ou qualquer outra coisa. De fato, ela precisa pensar sobre aquilo, né? Se tem várias pessoas ali, e também vai acontecer o contrário. Às vezes, como gestor, lendo a avaliação das pessoas,
você pode ter uma percepção, principalmente sobre as dinâmicas interpessoais, que são diferentes. Então, você acha que aquela pessoa não colabora de uma maneira ativa com o desenvolvimento da equipe, e na prática você vê as pessoas falando que ela é super solícita, ela é super proativa, ela faz uma série de coisas, e isso é comum, porque às vezes, principalmente quando você tem equipes maiores, não é tão claro essas dinâmicas, não é tão claro as colaborações que ocorrem par a par dentro da equipe, e às vezes elas são fundamentais, e você pode identificar inclusive o surgimento de lideranças naturais dentro da sua equipe e verificar se existe a possibilidade dessa pessoa fazer uma progressão diferente, e é claro que da mesma forma o contrário, né? Perceber que a pessoa tem uma relação boa com o gestor, mas não tem uma boa relação com os pares, isso certamente vai reduzir a chance dessa pessoa conseguir se desenvolver dentro da empresa e conquistar uma posição de gestão ou uma progressão de carreira mais expressiva dentro da empresa. Então essa modalidade é extremamente rica, ela é um pouco trabalhosa de fazer, e não por acaso, aí eu vou fazer um pequeno jabá de um produto do Hanhanich, que é o Constructive. O Constructive, ele é um app, então ele está só no celular, digita Constructive Hanhanich, eu vou deixar o link aqui embaixo no vídeo, você pode fazer o download, você cria a sua equipe, cria as perguntas e você pode criar ali dentro uma dinâmica não só de avaliação contínua, mas de avaliação 360 contínua. Então, nós construímos isso com a ideia de facilitar esse processo que é super rico. Então, espero que seja útil para vocês. Então é isso, pessoal. Super obrigado pela audiência de vocês. Se vocês gostaram, deixe o seu like, nos siga nos diversos canais de redes sociais que nós temos, no YouTube, no Instagram, no blog, etc., LinkedIn, e ative as notificações, etc. Então, muito obrigado e até a próxima.